mas qual a diferença da educação brasileira para a educação americana? Bem, na educação americana, o sistema é mais organizado que o nosso. As escolas funcionam na parte integral. O expediente nos Estados Unidos são 6 horas, então você acaba tendo 7 horas e meia, então você acaba tendo a oportunidade de trabalhar e seu filho está na escola, alimentado, etc. Isso é importante. Com transporte escolar, se você não morar exatamente do lado da escola, vai ter um transporte escolar para levar o seu filho. Se o ônibus parar, todos os carros param, na sua mão e na contramão, isso é lei, e para mesmo. O trânsito para nesse aspecto. As crianças, elas vão do kindergarten até o 12º ano, mas tem umas diferenças. Por exemplo, o ensino médio lá não é 1º, 2º e 3º ano. O ensino médio lá é o 6º, 7º e 8º. É o middle school. O high school é 9º, 1º, 10º, 11º e 12º ano. São 4 anos. O que seria o nosso ensino médio, que seria só 3 anos. Sim, tem essa diferença. Então, eles dividem em 4 categorias. Aqui, praticamente também, porque o fundamental, que é do 1º ao 9º, é dividido em fundamental 1 e fundamental 2, e médio. Então, essas são as diferenças. O que é mais, assim, por outro lado, apesar da estrutura, ter computador na sala de aula, alta tecnologia em muitos colégios, uma alimentação de qualidade, surpreenda-se. Mas a proficiência do Brasil é muito melhor. É muito melhor. Você tem muito mais estímulos aqui no Brasil. Do 1º ao 5º, eu acho que é muito semelhante. As docentes aqui do Brasil fazem um excelente trabalho e de lá também. É muito semelhante do 1º ao 5º ali do Fundamental 1. Mas do Fundamental 2 lá, que é o Middle School, e no High School, que é o médio nosso aqui, é muito diferente. Eles têm direito a 4 a 5 subjects por ano. Então é Math, né? Matemática, Science e Language, que aí é o inglês. Aí você tem uma outra língua e você tem ali, às vezes, geografia, outro ano história. Então, assim, no outro ano filosofia, não necessariamente você tem uma sequência daquele mesmo subject, daquela mesma disciplina. Então, aqui no Brasil, você tem mais disciplina. Fala assim, mas Urubatã não é muita disciplina? O problema é que as inteligências são múltiplas. E como você vai saber qual é a inteligência daquela criança? Em 1980, um rapaz chamado Howard Gardner liderou uma pesquisa que descobriu que nos apresentou que as inteligências eram 7 e depois seriam 9 inteligências. Então, até 1980, todos os educadores, todos nós acreditávamos, pelo menos a maioria de nós acreditávamos, que se a pessoa tivesse raciocínio lógico, matemático, tivesse boa memória, era inteligente. Se você não fizesse parte disso, você é burro. Você vê até um monte de professor de português. Se você não sabe português, você é imbecil. É a única luz do mundo. Só a inteligência dessa pessoa basta. Todas as outras são medíocres. Mas, pois bem, segundo Howard Gardner, então você tem a inteligência espacial, a inteligência sinestésica corporal, você tem a inteligência musical, você tem a inteligência linguística, você tem a inteligência lógico-matemática, você tem a inteligência interpessoal e intrapessoal, que a gente chama de inteligência emocional. Você aprender a lidar com você e com o mundo à sua volta. Você tem a inteligência natural e você tem uma espécie de inteligência que é uma inteligência da sensibilidade meio que transcendental, que é essas coisas que os filósofos têm de interpretar o mundo de forma diferente, conseguir traduzir esse comportamento para os livros. Sabe, os filósofos geralmente conseguem ter essa percepção mais aguçada do mundo. Você pode dizer que você lê um livro de filosofia, a percepção dele das coisas... Nossa... Como é que eu nunca reparei isso? Como é que eu nunca reparei isso, né? Verdade. E a natural seria a habilidade, essas duas últimas, seria a habilidade de você... Algumas pessoas também espiritualizadas têm isso. Muitos. As pessoas mais espiritualizadas, geralmente os líderes espirituais, geralmente têm esse tipo de inteligência. A natural seria a maneira de você lidar com a natureza mesmo. Sim. Então, hoje, você percebe por que eu acho a educação brasileira boa nesse aspecto. Nós estamos desorganizados, mas a ideia de educação é muito importante, é muito boa. A principal diferença é que lá e nos países nórdicos europeus, o professor, na Finlândia, por exemplo, o professor, ele é respeitado pela sociedade. Ele é o grande mestre, ele é valorizado, ele é chamado. A pessoa que se forma, ela volta na escola e compra uma biblioteca para a escola, ela doa o dinheiro para a escola com prazer, com privilégio. E o americano, ele pede com força, tá? Ele pede, ele pede, você se formou aqui ano retrasado, se deu bem que eu vi. Vamos ajudar aqui. Vamos ajudar, tá? Você lembra da tia aqui. E ele vai lá e ajuda. Aqui as pessoas têm vergonha de pedir. Tem. Aí vai lá...
Ah, você se formou? Tá bom. Ó, pra você ter uma ideia, ó, eu ligava pro cara que me deu bolsa durante muito tempo, que é o Paulo de Tarso, perguntando se ele queria alguma coisa, ele falava que não, mas eu sempre liguei agradecendo. Mas assim, eu não lembro da minha faculdade de doutorado, do meu mestrado, da minha graduação, me ligar pra pedir alguma coisa. É improvável. Eu só fiz cursos lá, curso de especialização, todas elas me mandam e-mail. Quer participar da biblioteca? É mesmo? Você quer doar pra cantina? Você quer pagar para outras pessoas estudarem aqui? Legal. Você quer doar? Então, assim, há uma cultura de você reinvestir e dar um give back para a sociedade. Nesse aspecto, eles são melhores, estão mais organizados. É uma generosidade, né? Por outro lado, aqui tem artes, por exemplo, aqui. Como você vai avaliar uma habilidade, por exemplo, corporal no esporte, corporal sinestésica? Como você vai avaliar uma habilidade artística, de música, se você não tem esse subject ano a ano? Porque tem uma criança que vai em péssimo em lógica e matemática, mas ela vai ter uma predileção pela habilidade inata dela, né? Então, assim, a gente sabe que os neurotransmissores, eles se formam no núcleo da célula. As proteínas, os aminos, eles se formam no núcleo da célula. E lá tem um DNA e um RNA. Então, a gente não pode negligenciar o aspecto que a gente nasce com a carga genética, e esses neurotransmissores, no início da sua vida, boa parte deles são criados devido à sua carga genética, sim. Evidente a sua alimentação, a sua postura, o seu contato com o mundo, a sua maneira de ver o mundo faz com que você produza tal neurotransmissor ou outro neurotransmissor. Isso daí passa para teu filho. Isso. Evidentemente. Uhum. Mas é evidentemente também que, apesar de você nascer com algumas inteligências inatas, uma capacidade, uma predisposição para algumas inteligências, que são múltiplas, você pode desenvolver também. Sim. Tem gente que só pelo desejo... Então, se você, por exemplo, não tem uma habilidade com um determinado esporte e quiser fazê-lo, você pode desenvolver tal inteligência. Evidentemente que uma pessoa que nasceu com habilidade, ela vai ter uma potência sobre você. Mas se ela não treinar, você vai superá-la. Vai passar. Mas se os dois treinarem... É improvável que você consiga superar. Essa habilidade acaba levando vantagem. Exato. Tem uma vantagem competitiva, porque ele é hábil já nasceu com essa habilidade, com essa predisposição para esse tipo. E entender essas múltiplas inteligências, Wagner, é fundamental para o nosso aspecto, para a nossa sociedade educacional. Porque ela pode quebrar um paradigma muito grande de... século XXI, pasmem-se que muitos de nós acreditamos ainda que a criança inteligente é que sabe matemática e português.